A Igreja de São Francisco fica situada no concelho da Ribeira Grande, freguesia da Conceição, e faz parte do convento com o mesmo nome. A construção do convento da Ordem de São Francisco teve o seu início no ano de 1612 e 14 anos depois a Igreja tem o seu primeiro padre pregador, Frei Francisco de Jesus. Após a extinção das ordens religiosas, em 1834, o edifício foi adquirido pela Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande, que nele instalou o seu hospital. Com o 25 de abril de 1974, as Misericórdias perdem as tutelas dos hospitais para o Estado, o que leva à separação do edifício do antigo convento do resto da igreja. Esta viria com o passar dos anos a cair no esquecimento, estando atualmente a ser objeto de obras de restauro. Do primitivo convento ainda se encontram o claustro e a igreja, embora com as transformações decorrentes do seu tempo de vida e de mudança de funções. Foi, pois, este imóvel o local ideal para dar início ao projeto piloto do Inventário do Património Móvel Religioso. De seguida vamos demonstrar as diversas fases que decorreram durante este inventário. Numa primeira fase, fizemos um levantamento de todas as dificuldades que iríamos encontrar, o número de peças que seriam inventariadas, para depois podermos usar uma metodologia de trabalho. De seguida, as peças foram acondicionadas num compartimento da igreja, que arranjámos para efetuar o inventário, e, portanto, foi feito o transporte das peças que poderiam ir para essa zona de inventário. Algumas delas eram peças de grande dimensão, não pudemos transportar, portanto o inventário teve que ser feito no local. Foram procedidas às medições, pesagem e atribuição de número de inventário. A partir desse momento, a peça passa a ter um número de inventário e o inventário começa a ser feito. Poderemos levar o tempo que necessitávamos para fazer o inventário, passamos a fazer a descrição técnica, fazer o levantamento de problemas que a peça possa ter para futuros restauros e depois a sessão de fotografias. É esse conjunto de inventário que nós de seguida vos vamos mostrar.
Esta é a caracterização das peças que nós fazemos. Portanto, nesta fase aqui, o que nós estamos a fazer é, através do apoio, quer da bibliografia, quer de alguns sites de internet que nós consultamos, estamos a fazer a descrição técnica das peças, na qual, portanto, elas são descritas não só ao nível das suas técnicas de construção e dos seus materiais, como também descrevemos o que é que a peça em si, o que é que a obra em si representa. E temos também o cuidado de descrever todas as situações que possam ser possíveis para futuro restauro, portanto, todas as deficiências que a obra possa apresentar. Não dá mais jeito de fotografar deste lado, portanto. Assim. No ano em que se comemoram os 39 anos de elevação da Ribeira Grande à cidade, os ribeiragrandenses e a Ribeira Grande sempre preservaram a sua identidade cultural, o seu património, seja ele material ou imaterial. O edifício que nós temos atrás de nós, o antigo espaço conventual de invocação à Nossa Senhora de Guadalupe, é um desses exemplos. Foi um espaço fundado no princípio do século XVII e que se manteve por mais de 350 anos em atividade até aos nossos dias. Histórica da presença da Ordem de São Francisco aqui na Ribeira Grande e particularmente a sua componente masculina e a edificação do convento de Nossa Senhora de Guadalupe, poderemos dizer que já no princípio do século XVII existe a preocupação de se fundar na Ribeira Grande um convento de frades menores neste local. Em 1603, numa reunião camarária onde participa os principais elementos da nobreza e do clero local, vem, digamos que, um conjunto de frades da custódia que existia na altura nos Açores, propor a fundação de um convento, então, aqui na Ribeira Grande. Essa fundação é efetivada em 1612, com a colocação da primeira pedra, e um ano mais tarde são trasladados para este local as ossadas dos doadores Álvares Batateiro e Inês Pires, que doaram a ermida original de Nossa Senhora de Guadalupe para a fundação daquilo que viria a ser o convento com o mesmo nome de invocação. O convento e o espaço da igreja iriam sofrer alterações arquitetónicas ao longo dos séculos. Poderíamos dizer que as obras
só no princípio do século XVIII é que nós teremos, digamos, a concepção da igreja com duas naves e do claustro que hoje em dia poderemos presenciar. No século XIX, com o período liberal e o abandono dos frades deste convento, motivado pelo fim das ordens religiosas, este espaço vai ser adquirido pela Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande, que o vai transformar, em 1839, no Hospital da Misericórdia. Durante todo esse século e o princípio do século XX, esta ala, que era a ala conventual, vai ser descaracterizada pelo simples facto de foram aqui transformados em unidade hospitalar e em enfermarias, e que vai motivar a que este espaço seja largamente ampliado, quer no fim do século XIX, quer no princípio do século XX. Ao longo do século XX, nas vicissitudes, nomeadamente provocadas pelo 25 de abril de 1974, provavelmente no final da década de 80, este espaço passa a Centro de Saúde da Ribeira Grande e a Igreja Conventual, na década de 1990, vai ser encerrada devido ao seu estado de degradação. A história da Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe é-nos contada pelo frade franciscano Frei Agostinho de Montalverne. Montalverne é um frade franciscano contemporâneo da construção desta igreja. Foi o escritor da obra A Província de São João Evangelista das Ilhas dos Açores, obra que retrata a presença franciscana ao longo de todo o século XVII neste arquipélago. E, segundo Agostinho de Montalverne, a concepção original desta igreja seria um pouco diferente daquela que nós estamos e que conhecemos nos dias de hoje. A igreja era constituída originalmente apenas por um altar-mor e 2 retábulos laterais, o retábulo com dedicação a Santo António e outro retábulo com dedicação a Santa Úrsula. Alguns no século XVIII são acrescentados mais 3 retábulos na igreja, mais 2 retábulos laterais, com invocação a Santa Ana e a Nossa Senhora, e depois um outro retábulo, já no final do século XVII, a transição para o XVIII, para a capela lateral, com invocação ao Senhor Santo Cristo dos Terceiros. O altar-mor desta igreja é um altar já originário do princípio do século XIX, com invocação a Nossa Senhora de Guadalupe, a invocação original. Não sabemos se esta imagem seja a imagem original da ermida de Álvares Batateira e Inês Pires, muito provavelmente julgamos que não seja a escultura e a imagem original, até porque originalmente isto seria uma pequena ermida e, portanto, esta imagem que nós podemos hoje em dia presenciar é uma imagem já de séculos posteriores e que foi, portanto, colocada aqui no altar-mor. Um altar com invocação a Santo António é algo que normalmente não falta numa igreja franciscana. O mesmo acontece aqui na Ribeira Grande com a igreja de Nossa Senhora de Guadalupe. Temos um altar de invocação a Santo António e aqui na Ribeira Grande este altar e esta imagem têm sido objeto, ao longo dos anos, de uma tradição muito peculiar, que é e que vai muito de encontro à fama casamenteira do Santo António. Por norma, e ao longo dos séculos na Ribeira Grande, as jovens que estavam casadoras e que não conseguiam encontrar companheiro, roubavam, e digo roubavam entre aspas, esta imagem, levavam-na para casa e enterravam-na coberta por cinza, no intuito de conseguir arranjar um esposo. Quando arranjavam esse dito esposo, a imagem era novamente devolvida à Igreja Conventual. Obviamente que não sabemos se, ao longo da história, a imagem do Menino Jesus, que era a imagem que era, portanto, arrecadada, se terá ficado na casa de alguma dessas jovens que, entretanto, não tenha arranjado marido. Aquilo que atualmente o Museu Vivo do Franciscanismo fez foi criar um conjunto de réplicas do Menino Jesus para que, se a população eventualmente quiser praticar essa tradição secular, possam levar a réplica e não a imagem original do Menino Jesus que está, portanto, no colo do Santo António. Ao longo dos séculos, esta igreja foi sendo objeto de dádivas de vários doadores, nomeadamente ao nível de escultura. Podemos destacar 2 esculturas do século XVII que foram doadas a este convento na altura da sua fundação. Uma delas é um busto relicário com invocação a Santa Úrsula, que foi doada pelos condes da Ribeira Grande, precisamente na altura da construção do convento. E outra, precisamente na mesma época, é uma doação que é feita pelas freiras do Convento da Esperança de Ponta Delgada, de uma imagem de Cristo crucificado que ainda se mantém no coro alto desta igreja nos dias de hoje.
Uma das particularidades que esta igreja e este espaço conventual comporta é a presença da Ordem Terceira da Penitência na Ribeira Grande. A Ordem Terceira da Penitência é uma ordem de leigos, é uma ordem secular e que é fundada, ou que reaparece em Portugal, cerca de 1615, portanto, no princípio do século XVII, e que chega aos Açores por volta do ano de 1620, e ao longo dessa década vai se estender em todo o arquipélago. Estas ordens terceiras vão coabitar com os conventos da primeira ordem franciscana. O mesmo acontece aqui na Ribeira Grande. Nós não temos dados muito concretos para a primeira metade do século XVII para a sua presença, mas sabemos que em 1641, a 8 de junho de 1641, chega à Ribeira Grande uma imagem de Cristo atada à coluna, Cristo à coluna, que seria a imagem que os terceiros da Ribeira Grande haviam adquirido em Lisboa, na capital do Reino, para ser a imagem padroeira desta Irmandade. Esta imagem tem algumas particularidades. Para já, o primeiro é o facto de ter sido encomendada numa primeira vez, em que na travessia de Lisboa para os Açores, o barco, a nau que transportava esta imagem, é assaltada por piratas, tendo sido feita a imagem cativa. Os irmãos terceiros da Ribeira Grande reuniram-se novamente e arranjaram verba para adquirir então uma segunda imagem, que é esta que hoje está aqui na Capela dos Terceiros e que chegaria, portanto, em 1641 à Ribeira Grande. Nesse mesmo dia, no dia de chegada, seria rezada uma missa na Igreja Matriz da Ribeira Grande e, logo de seguida, a imagem é transportada em procissão para o convento de Nossa Senhora de Guadalupe. Esta será, digamos que, a primeira procissão dos terceiros que se realizou aqui na Ribeira Grande, e a realidade é que esta procissão ainda se mantém em atividade ao fim de mais de 350 anos aqui no concelho. A chegada da imagem daquilo que nós hoje em dia conhecemos como o Senhor Santo Cristo dos Terceiros trouxe uma nova realidade, que foi o facto de terem que construir uma capela para albergar essa mesma imagem. É esta capela que nós nos encontramos, ou seja, é a nave lateral da igreja, que é construída precisamente, então, no final do século XVII e que, até os dias de hoje, alberga a imagem do Senhor Santo Cristo dos Terceiros. A presença dos irmãos da Venerável Ordem Terceira da Penitência foi de extrema importância para este espaço conventual. Primeiro, porque eles acabaram ao longo de todo o século XVIII e grande parte do século XIX por ter um papel de extrema importância para a Ribeira Grande. Foi uma irmandade de grande abrangência geográfica aqui no concelho e quando se dá o período do liberalismo em que as ordens religiosas masculinas são expulsas do território português, foi aos irmãos terceiros que coube durante algum período manter este espaço conventual. Quando o espaço é adquirido em 1839 pela Santa Casa da Misericórdia, houve aqui uma coabitação perfeita entre estas duas entidades e os irmãos terceiros mantiveram-se ao longo de todo o século XIX, até a entrada do século XX, neste espaço e mantiveram uma das suas principais imagens de marca, que é a procissão dos terceiros. A procissão dos terceiros, que é inaugurada, como vimos antes, pela imagem do Seu Santo Cristo dos Terceiros, na segunda metade do século XVII, ao longo deste tempo, esta procissão vai ser ampliada pela aquisição de um conjunto de imagens de vestir, que retratam, no fundo, a vida e a obra de São Francisco de Assis. Esta procissão, que servia, no fundo, para catequizar as populações naquele período, sobre os fundamentos da Ordem Franciscana, esta procissão, que é composta por um conjunto variado de grupos escultóricos, traça a origem da Ordem de São Francisco, desde o primeiro momento da entrega da regra pelo Papa Inocêncio III a São Francisco, retrata ainda um conjunto de santos de origem franciscana, como seja o caso do Santo Ivo ou da própria Rainha Santa Isabel, e tiveram, ao longo de alguns séculos, uma importância muito grande aqui na Ribeira Grande. Estas procissões não foram, obviamente, exclusivas deste espaço. Em todo o arquipélago dos Açores existiram as chamadas procissões de penitência. O que acontece é que, ao longo do século XX, estas procissões vão entrar em algum esquecimento e vão acabar por se dissipar de todo o arquipélago. A Ribeira Grande e algumas localidades da Ilha Terceira são as únicas, em pleno século XXI, que ainda mantêm esta procissão, esta tradição que acontece no início da Quaresma em atividade.
No percurso do tempo deste espaço, a década de 90 do século passado viria a representar um período em que a Igreja entra numa certa decadência. E precisamente nesta altura ela acaba por ser fechada ao público, sendo todo o acervo da procissão dos terceiros transferido para a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, e durante praticamente 2 décadas esta Igreja acabou por estar encerrada. Em fevereiro de 2013, ela acaba por ser reinaugurada como um Museu Vivo do Franciscanismo. O Museu Vivo do Franciscanismo é uma parceria entre a Santa Casa da Misericórdia e a Câmara Municipal da Ribeira Grande. E esta parceria teve como intuito dar uma nova identidade, uma nova função a este antigo espaço conventual. Nos dias de hoje, o espaço é repartido entre o Centro-Sul da Ribeira Grande e a Igreja Conventual, que é o Museu Vivo do Franciscanismo. O Museu Vivo do Franciscanismo tem como intuito preservar e difundir a identidade e a importância da Ordem de São Francisco e essa importância que teve em todo o arquipélago. Ela alberga uma coleção de escultura processional, a mesma escultura que era utilizada e que ainda é utilizada nos dias de hoje na procissão dos terceiros, e chama-se Museu Vivo precisamente pelo facto de que esse mesmo acervo processional, que durante o ano está em exposição no museu, no primeiro domingo da Quaresma é entregue à população para que a população mantenha essa tradição secular da realização da procissão dos terceiros. Paralelamente, o museu tem tido um papel fundamental na divulgação desta história da presença dos franciscanos, que é um conjunto de atividades que ao longo dos anos tem realizado aqui, não só para a comunidade local, mas como para todos os turistas que visitam a Ribeira Grande.